Boa noite, amigo do Centro Espírita Ibirajara. Estamos mais uma vez reunidos nessa sexta-feira ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar a pergunta 103 a 109, que é a duração das penas futuras. Na semana anterior, o estudo foi feito pelo nosso amigo Gabriel Mendes, que foi expiação e arrependimento, que são as perguntas 990 a 1002, e na próxima semana será feito pela nossa amiga Thelma Cerqueira, que é a ressurreição da carne. Esse estudo é um estudo contínuo, estamos chegando nas últimas questões do Livro dos Espíritos, mas logo que acaba, reiniciamos, né? Esse estudo já dura alguns anos e é de forma contínua. Então, vou fazer uma leitura do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Enquanto disponhas de recurso, cultiva a solidariedade. És um ser social. Necessita da convivência com teu próximo, a fim de colimares as metas para as quais renasceste. A solidariedade é um dos instrumentos mais valiosos para o êxito do tentame. Torna-te útil, sê gentil, esparze à vontade e, em mais compensação, jamais se encontrarás a sós. Então vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos ao Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria Santíssima, aos mentores da Casa do Ibirajara, a possibilidade de hoje estarmos reunidos em seu nome, em nome do Cristo, para o estudo do Livro dos Espíritos. Rogamos a todos os irmãos de luz que nesse momento se encontram conosco, que possa nos intuir para que possamos ter melhor proveito desses ensinamentos que nos são trazidos. Ensinamentos tão necessários ao nosso progresso contínuo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, esse capítulo, essas perguntas de 103 a 109 são perguntas com respostas, algumas respostas bastante longas, e nós vemos que os espíritos que trazem as respostas e comentários são espíritos elevadíssimos, né, de escola, que são São Luís, Santo Agostinho, Lemené, Platão, Paulo Apóstolo e o último comentário de Kardec. Então é um estudo muito longo, eu vou trazer algumas partes, algumas frases que na realidade mais me tocaram para realizar o estudo, porém eu recomendo a todos que façam a leitura detalhada, que é um grande chamamento ao nosso entendimento da duração das penas futuras. Eu comecei pelo texto, que é o último texto antes do de Kardec. O Kardec faz o fechamento desse segmento, mas o último texto, seria o penúltimo texto, é de Paulo Apóstolo. Eu vou começar com esse pedaços desse texto e vou terminar também com Paulo. Então, qual é o objetivo da nossa presença, das penas, das nossas provas e expiações? Então Paulo já começa. Gravitar para a unidade divina. Eis o fim da humanidade. Então, o fim de todos nós é a pureza relativa. É caminhar para uma unidade divina. E ele dá a fórmula, né? Ele diz quais são as que temos de necessários, nossas necessidades. E para atingir essa unidade divina, são necessárias três coisas: que saibamos ter a justiça, o amor e a ciência. E todos esses três são opostos e contrários à ignorância, o ódio e a injustiça. Então, Paulo já está trazendo aqui o nosso objetivo final, o que temos que trabalhar, desenvolver para chegar no objetivo final da pureza relativa, né? Da iluminação que desejamos e que temos potenciais para obter. Bom, mas como a gente está falando de pena
pena traz logo na cabeça que existe alguém que fez. Então nós temos um culpado. E Paulo começa perguntando: quem é com efeito culpado? Bom, então o culpado é aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, das leis divinas e do progresso para divindade relativa, para pureza relativa, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Então, o nosso objetivo é a aproximação desse arquétipo que é Jesus Cristo, que é, como nós dizemos, nosso modelo e guia. Mas nós deixamos, nós adquirimos problemas, penalidades, por nos afastarmos das leis divinas, leis essas que estão na nossa consciência. Mas se tem culpado, a gente sempre pergunta qual é o castigo por esse culpado. Mas Paulo pergunta: que é o castigo? E ele responde: a consequência natural deriva desse movimento. Quer dizer, então é uma consequência desse nosso falso movimento, do nosso afastamento das leis de Deus. Uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura a se dobrar sobre si mesma e buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação e a redenção. Então, o castigo é para, nesse sentido, de expiação, e a expiação não é punição, é purificação. Ele nos vem para nos estimular a mudar, a nos reabilitar e que nós possamos procurar essa redenção. Nós já sabemos que nós estamos num hospital, numa escola e num presídio. Então, se nós estamos na Terra, nesse ambiente, na realidade eu acho que a gente tem que pensar que estamos sempre numa escola, num hospital, onde viemos para melhorar os nossos ensinamentos, progredir nos ensinamentos que recebemos e curar as nossas mazelas. Alguns, de fato, ainda precisam passar por um período mais rígido de detenção, mas não há eternidade nessas detenções, porque não é a finalidade. A finalidade de Deus é acabar com o mal e não com o mal. E aí Kardec pergunta aos espíritos: é arbitrária ou sujeita à lei qualquer a duração do sofrimento do culpado na vida futura? Então é uma coisa arbitrária? Eu tenho uma frase de Emmanuel que eu gosto muito, Todo dia, quando acordamos, vamos à rua, na nossa vida, nós vemos muitas pessoas que a gente acha que não tem justiça, que falta justiça. Mas na realidade nós não estamos vendo nenhum injustiçado, porque todos ali estão dentro da justiça divina, não há arbitrariedade. Mesmo que a gente interprete algumas situações como injustiça, e nesse momento nós vemos muito isso, e na nossa limitação de entendimento nós vemos injustiçados, mas não é. Todos estão dentro da justiça de Deus. Nós que não temos capacidade do entendimento e nem temos o direito de julgamento. Deus nunca obra, nunca trabalha caprichosamente, e tudo no universo se rege por leis, em que a sua sabedoria e a sua vontade se revelam. Então a gente sabe, se Deus é infinitamente bom e justo, nós não poderíamos estar numa situação onde houvesse injustiças para alguns grupos e justiça para outros, Então a gente sempre sabe que a gente vivencia isso porque nós reconhecemos todos os atributos de Deus.
em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Na realidade, né, a gente vai ver até que em alguns momentos existem prazos, mas o sofrimento do culpado é dado por ele próprio, pelo entendimento dele, como já foi abordado anteriormente, né, iniciado pelo arrependimento e um movimento, né, de correção de rumo. Na realidade, não adianta só nos arrependermos dos atos infringentes que cometemos. Precisamos analisar esses atos, entender o que aconteceu, retornar para o caminho do entendimento, de um plano de recuperação e, mais importante que tudo isso, é realizar o necessário para essa recuperação. Então, o tempo de duração se baseia no tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza de seus sofrimentos depende do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então, na realidade, esse período é relacionado ao esforço que o espírito faz para progredir, né? Conforme vai progredindo, vai tendo essa depuração, vai tendo essa expiação e ele vai cada vez diminuindo o sofrimento, né? E essas naturezas mudam. E o tempo vai ser determinado pelo comportamento dos espíritos. Nós vemos nas obras subsidiárias, algumas de André Luiz, que alguns irmãos imediatamente recuperam a lucidez após o desencarne, né? E já entram num trabalho, mostrando que esses espíritos já vinham sendo há algum tempo trabalhando isso. Então, aquele momento é um momento muito curto. Outros permanecem um período de turvação e sofrimento muito longo. O próprio André Luiz ficou 8 anos caminhando, né, naquele ambiente de dificuldade, né, mesmo tendo a mãe dele o tempo inteiro tentando auxiliá-lo, até que num momento ele lembra de fazer uma oração. E naquele momento ele é resgatado daquele ambiente e começa o tratamento dele. Mas necessitou que ele tivesse um movimento de tentar melhorar, né? Então é isso, o estado ou felicidade é proporcionado ao grau de purificação. Então, cada vez purificando mais, diminuímos. Lembrando que muitos espíritos que nós vemos em sofrimento são espíritos que vêm para exemplo, né? Que são espíritos que não estão em expiação, estão em provas, né? Eu sempre lembro nesse momento de Irmã Dulce, de Madre Teresa de Calcutá, mas Irmã Dulce no final de vida, muito doente, uma doença pulmonar muito evoluída, com grande dificuldade respiratória, né? E aquele quadro, né? Mas aquilo era uma opção, era um exemplo, né? Na história de Irmã Dulce, uma pessoa vai visitá-la e vê que ela está dormindo, né, à noite, está sentada numa cadeira. Ele compra uma cama hospitalar, manda entregar. Quando ele volta, ela está de novo na cadeira, ele não encontra a cama, ele pergunta, ela deu aquela cama para alguém que precisasse mais. Então, mesmo tendo dificuldade respiratória, um grande sofrimento físico, ela não tinha esse sofrimento na parte espiritual, porque ela estava aqui para exemplificação. E essa resposta, quando comecei, já vem de São. A resposta do 105. Ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando está vivo. Então, esse espírito tem noção do tempo? Parece mais longo. Para ele, não existe o sono. Só para os espíritos que chegaram a certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Então, esse espírito, num momento menos esclarecido, né, em evolução,
não tem essa noção do tempo. Por isso que vem a sensação que as penas são infindáveis, são penas eternas, né? E de acordo com a evolução, vai havendo uma purificação e um entendimento maior diante do infinito. E aí Kardec pede para nós voltarmos à pergunta 214, que eu vou ler aqui rapidamente só para nos situarmos, que a pergunta é isso, mundos transitórios. Não, perdão, vou abrir na página errada. É na percepção, sensações e sofrimento dos espíritos, a pergunta 240. Os espíritos compreendem o tempo como nós? Não. E é o que faz que não nos compreendais sempre, quando se trata de fixar datas ou épocas. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como compreendemos. O tempo para eles se anula, por assim dizer, e os séculos, tão longos para nós, não são aos seus olhos senão instantes que se esvaecem na eternidade. Da mesma forma que a desigualdade do solo se apaga e desaparece para aqueles que se elevam no espaço. Então, essa sensação de duração do tempo vai ficando cada vez mais clara com a evolução espiritual. Mas para os espíritos que ainda não progrediram, com certeza esse tempo é muito longo. Eles se sentem presos àquela repetição de situações, de incômodos, e que eles não sabem quando terminam. Por isso que alguns dizem que estão no fogo eterno, porque eles não têm essa noção de tempo, não têm um movimento para amenizar e iniciar o seu progresso. Então tem essa impressão de eternidade. A pergunta 106. Poderão durar eternamente os sofrimentos dos espíritos? E a resposta de São Luís é: poderiam, se ele pudesse ser eternamente mal. Então, como a gente já viu que Deus quer acabar com o mal, a gente já viu que esse mal nunca será eterno. Isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Então, o espírito, em algum momento, ele vai fazer esse movimento, né? Mas ele precisa se arrepender e melhorar, porque senão para ele esse sofrimento será infindável, será um sofrimento eterno. Mas Deus não criou seres tendo por destino permanecerem voltados perpetuamente ao mal. Então, já vem trazendo São Luís a resposta. Mais ou menos tardia pode ser a vontade. Então, a vontade de vencer o mal em cada espírito tem seu tempo. Pode ser precocemente, pode ser tardiamente. Porém, mais cedo ou mais tarde, essa vontade aparece por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e tornar-se feliz. Em algum momento isso vai ocorrer, né? Eminentemente sábia é a magnânima, pois a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração aos esforços do espírito. Então, a duração da pena depende do comportamento espiritual, da mobilização que se faz para esse arrependimento e o início do caminho da reparação. Mas Jesus, Deus, jamais o priva do seu livre-arbítrio. Se deixa de fazer mau uso, sofre as consequências. Então, as leis divinas sempre permanecem o livre-arbítrio. Deus não criou ninguém para trilhar o caminho do mal eterno. Então, enquanto permanecer nesse movimento, terá dificuldade. E aí eu fico lembrando sempre do livro Renúncia, onde Alcione vem à busca de Pólux, seu amado, né? E Pólux já é um espírito com um entendimento, né, espiritual, mas ele
com um outro companheiro fazendo alguns esclarecimentos, que outros espíritos naquela situação já ouviam ele, e ele está estimulando um irmão que vai reencarnar, mas ele comenta que não entende, que apesar de ele já ter algum conhecimento, ele quando encarne, ele continua a errar de novo. Então a gente vê que ele já tem na vida espiritual, isso já aparece de forma muito clara. Mas quando reencarnamos pelo esquecimento das vidas passadas, ele erra de novo, ele não sabe. E Alcione é orientada ao seu mentor que aquele talvez não fosse o momento, porque Pollux ainda não tinha maturidade suficiente ainda para iniciar esse movimento de arrependimento e de melhora. Mas ela falou que não poderia deixar o amado dela, a pessoa que ela gostava muito, naquele sofrimento sem tentar. E ela vem, tenta ajudá-lo, não consegue, mas ajuda, né? A vinda dela é cheio de vitórias, porque ela ajuda todo um grupo que está no momento reencarnatório junto dela naquele momento. Então é muito interessante. E no livro Libertação, a gente sempre se lembra de Gregório, né? Que ficou 700 anos, né, nos dragões do mal, né, sendo um juiz firme, né, duro, né, dizendo que estava fazendo a justiça porque não havia a justiça de Deus, né? Ele tinha sido um alto grau na Igreja Católica, provavelmente um Papa, né? E ao passar para o plano espiritual, ele achou que teria alguns benefícios, né? Talvez pensasse que ele ia para o céu, e ele se depara com provas, se revolta e vai para o grupo do mal, né? Onde, pelo conhecimento que ele também já tinha, ele executa essas leis de justiça de forma inadequada, de forma muito dura. E a mãe dele, Matilde, diz que já vem há séculos, né, que ela também é o amado dela, o coração como filho, onde eles tinham feito planos de evolutivos, e ela já vem trabalhando por ele há séculos para ele obter essa melhora, mas ela fala que nos últimos 50 anos ela já vinha notando que ele estava tendo tédio no mal. Quer dizer, ele nem estava ainda mostrando, ele já estava entediado daquela situação. E ela via que aquele momento era um momento que ela poderia chegar a ele por um resgate, para ele iniciar uma nova caminhada com reencarnações difíceis, mas reencarnações progressivas, porque a gente sabe que na reencarnação a evolução se faz mais eficiente, mais acelerada que no plano espiritual, apesar de no plano espiritual também haver evolução. Nós temos o exemplo de Camilo Castelo Branco, que faz Melhoras do Suicida, em que ele mostra uma grande evolução no plano espiritual. Mas completar mesmo a evolução, ele sabia que precisava reencarnar para fazer a expiação necessária. Pergunta 107. Haverá espíritos que nunca se arrependem? Kardec pergunta de novo. Ali a gente já viu que não, né? Mas ele é incisivo. Há os que de arrependimento muito tardio, porém pretende-se que nunca se melhorarão, pretender-se que nunca se melhorarão, fora negar a lei do progresso e dizer que as crianças não podem tornar-se homens. Então, na realidade, foi o que ele falou já anteriormente a resposta. Alguns espíritos vão demorar mais, outros demorar menos, mas a todos será chegado o momento de arrependimento, né? E a gente sabe que Jesus já traz isso, né? Ele veio cuidar do rebanho e não perderia nenhuma ovelha, e nenhuma ovelha ficaria fora do aprisco. Então nós entendemos que mesmo os espíritos endurecidos, em algum momento se arrependerão, porque são nossos irmãos e todos irão para esse caminho do bem em algum momento. Né? Aqui a gente no grupo que estamos estudando a Gênesis, vemos, né, que Kardec em alguns momentos repete a pergunta, né? E aí os espíritos são sempre incisivos, as respostas são sempre as mesmas ou mais esclarecedoras. Em algum momento os espíritos falam, já te respondemos esta pergunta. Mas isso é uma forma que Kardec usava
uma forma socrática, né, uma teoria socrática, onde havia perguntas contínuas para mostrando que a quem era interrogado, em algum momento ele ia demonstrar a não conhecimento pleno do assunto. Então aquilo, só sei que nada sei. Só que os espíritos sabiam e os espíritos sempre respondiam de forma coerente, de forma ligada à questão anterior. Então, muitas vezes eles diziam, já te respondemos isso. Não havia a dúvida sobre o entendimento. Depende sempre da vontade do espírito a duração das penas. Algumas não haverá que lhes sejam impostas por determinado tempo. Então depende, só em algum momento existe uma imposição. Sim, ao espírito pode ser impostas penas por determinado tempo. Mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e infrutífero jamais fica o desejo que o espírito manifeste de se melhorar. Então, pode haver momentos que são impostos. Então, a gente vai vendo as reencarnações, a gente fala de reencarnações, né, do estudo, da proposta, do preparo da reencarnação. Mas nós temos que lembrar que alguns espíritos têm encarnações compulsórias, né? Ele não participa de nenhuma programação, e sim um mentor espiritual dele. Na obra de André Luiz, a gente vê a mãe de André Luiz dizendo que vai reencarnar para resgatar o pai e outras duas mulheres, né, espíritos femininos que tinham um relacionamento com o pai deles, que estavam desequilibrados, que ela vai trazer para quê? Para proporcionar a eles essa possibilidade de arrependimento, de recuperação. A reencarnação dela é uma reencarnação reestudada, programada. A deles não. Eram encarnações impositivas. Eles viriam para passar pelas dificuldades para começar a trilhar um novo caminho. E a gente vê nesse momento de várias obras, né, que espíritos muito endurecidos, em algum momento, são tocados de alguma forma, iniciam o arrependimento. E todo esse movimento é considerado pelo Pai, né? Então a gente vê Gregório sendo conduzido, né? Depois de 700 anos no mal, Matilde vem, consegue acessar a ele e ele é conduzido, ela fala, né, para reencarnações, para a melhora, como eu falei anteriormente. Pergunta 109. Assim as penas impostas jamais o serão por toda a eternidade? E a resposta, essa é a resposta de Santo Agostinho. Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes: se uma condenação perpétua motivada por alguns momentos de erro não seria a negação da vontade de Deus, que é, com efeito, a duração da vida, ainda quando de 100 anos em face da eternidade. Então ele convoca. Será que a gente acredita que de fato existem penas futuras? Né? Será que a gente acredita em céu e inferno? Né? Quem vai para o inferno vai estar perpetuamente condenada por algum erro, sem chance de recuperar? Isso é totalmente contra os ensinamentos da doutrina espírita. E aqui ele de novo fala no tempo, né? A noção de tempo é diferente num plano espiritual. Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo, concebe-se. Na ignorância em que se achavam, atribuíam à divindade as paixões do homem. Isso é a sequência de Santo Agostinho. Se todavia não é Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade e a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, o Deus punitivo, né, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia e o esquecimento. Mas da onde vem essa impressão, né? Outro dia eu estava vendo um estudo, não é totalmente essa frase, gente, eu anotei, mas perdi, mas é de um filósofo, Ludwig Feuerbach, que ele é um materialista, né, ateu,
e ele diz, né, que ele via, nós vemos nos deuses, no nosso Deus, muito mais defeitos humanos que atributos divinos, né? Quer dizer, então a gente precisa ter esse cuidado, né? Ele fala como materialista, ele vê, o Deus que você me apresenta tem muito mais defeitos ligados à humanidade do que atributo divino. É um Deus punitivo, um Deus que persegue, mas da onde vem isso? Então eu busco sempre isso no Decálogo, quando a gente vai em Gênesis. O segundo mandamento diz: não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porque eu, Yahvé, teu Deus, sou um Deus ciumento que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Então isso é Moisés trazendo, né, nos 10 mandamentos, né? Yahvé, né, Deus se apresentando como um Deus ciumento e punitivo. Mas isso a gente tem que ir para o contexto, não pode ler da forma literal essa informação. Isso havia um povo naquele momento muito rebelde, muito difícil de comportamento. Então, naquele momento, a lei também tinha que trazer um parâmetro para eles seguirem, né? Então existia, mas Jesus vem trazer a outra informação, né? Vem trazer a informação de um Deus só de amor. Mas naquele momento era necessário. E muita gente continua lendo esse parágrafo, esse texto, dessa forma, vendo um Deus com característica humana, né? Se projetando, nós nos projetando em Deus os nossos desejos, os nossos comportamentos, e esquecendo que Deus não tem essa apresentação, né? Então, por nossa dificuldade de entendimento, a gente não é esse Deus, é um Deus de amor só, um Deus de amor, de justiça que tem para gente. Mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a eternas e horrível pena a maioria das suas criaturas. Então, né, o fato de a gente ver algumas dificuldades, nós passarmos por provas e expiação, não tem nada a ver com a justiça de Deus, né? Porque ele é bom, mas é justo, né? Ele não podia privilegiar grupos com forma diferente. Então, não há condenação eternas, mas temos resgates a serem executados. Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à vontade? Então é isso, né? Não existe pena que seja dada pelos outros. Nós mesmos estabelecemos essas penas e nós mesmos estabelecemos um momento que resolvemos retrilhar o caminho divino. Aí se encontra a verdadeira sentença. A cada um segundo as suas obras. Então, as sentenças são dadas por nós e os momentos da interrupção dessa sentença também é dada por nós, pelos nossos comportamentos, pelas nossas atividades, pelo nosso prosseguir. E encerrando, como eu falei, eu comecei com Paulo, ele faz aqui um chamado. Em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo na eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Então tenhamos afastar de ter essa relação de bem e mal, né, num paralelo de eternidade. Fora criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações e consagrareis a unidade divina, tendo unidos o sentimento e a razão. Então essa é a proposta, não existem penas que nunca acabam, e isso é o consolo da doutrina, né? Sabermos que tenhamos sempre no futuro o objetivo de melhora e a certeza
da obtenção dessa melhora, a certeza do retorno para a proximidade das leis de Deus. Então, agora eu encerro o estudo, agradeço a todos, espero que todos estejam bem nesse momento, né? E seguindo nessa proposta de mesmo estarmos fisicamente afastados, né? Darmos prosseguimento aos nossos estudos, que tanto nos aproxima, que tanto nos traz esse conforto. Então aguardo a vocês num próximo estudo, num próximo momento. Boa noite a todos.